Olá, turma, tudo bem? Vamos então para mais uma aula? Hoje nós vamos falar sobre o princípio fundamental da contagem. Pessoal, muitas vezes contabilizar alguma coisa é algo simples quando se tem valores pequenos, mas em determinadas situações ocorre que determinados números são muito grandes e complexos. Então precisamos usar de recursos e de meios para facilitar aí, né, as mais diversas situações, tá? Então, primeira situação, vamos falar o seguinte: o princípio fundamental da contagem, ou conhecido como PFC, vamos trabalhar aqui na primeira ideia dele, que é a árvore de possibilidades, tá bom? A árvore de possibilidades vai nos dizer o seguinte: vamos para um exemplo aqui. Olha só, de quantos modos eu posso ir de A até C, passando em B? Então, olha só, quantas formas eu posso ir de A, suponhamos que fosse um caminho, né? uma rota, uma estrada, né? Aqui fosse a cidade A, a cidade B e a cidade C. Seu destino é chegar na cidade C, né? Só que, porém, antes você não tem como evitar de passar por essa cidade. Então, todos os caminhos levam a passar por essa cidade. De quantas formas diferentes você pode chegar até o seu destino? Observa aqui que de A até B você tem quantas opções? Apenas duas, tá bom? Dois caminhos. Agora, de B para chegar em C você teria três caminhos, tá bom? Então, quantas formas diferentes você poderia ir? Vamos aqui, ó. Nossa árvore de possibilidades seria o seguinte: saindo de A, indo até B, você tem duas formas, correto? De A até B, você tem um caminho, mas também tem um outro caminho aqui, ok? Se você fosse indo de A, passando por esse caminho, quando você chegasse na cidade B, para chegar em C, você teria mais quantas opções, né, de estrada aqui, ó? Você poderia ir por essa estrada, certo? Você poderia ir pela outra estrada. Tudo chegaria lá no seu destino, né? Na cidade C. Poderia ir por essa outra estrada, correto? Mas se você tomasse, então, o outro caminho aqui, né? Indo por A e fosse por esse caminho aqui. Também, quando você chegasse na cidade B, você não teria de novo a opção das três estradas lá, ó, poderia passar vindo por aqui, indo por aqui, não é? Poderia depois poderia vir por esse caminho e pegar esse outro aqui, certo? Ou também, passando por essa estrada, pegar a terceira opção. Resultado, onde nós queremos chegar com isso? Observe uma coisa. Nas duas situações que geram aqui de estrada, aqui ela aumenta o leque para 3. E no final da história, você no final chegaria quantas vezes, quantas situações diferentes você teria para poder chegar na cidade C? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você pode perceber que você tem 6 formas de poder chegar, né, de forma distinta. Quando eu falo distinto, diferente. Ó, poderia fazer esse caminho aqui e esse aqui é uma forma. Poderia vir por aqui e passar por aqui, outra forma. Vir aqui e passar por esse aqui, terceira forma. Ou pegar esse caminho e vir por aqui, quarta, aqui quinta, aqui a sexta, entendeu? 6 caminhos, 6 formas diferentes de você montar uma rota, né, para ir lá. Uma outra forma diferente de você pensar nisso aí, isso que então seria a nossa árvore de possibilidades. Quando os valores são pequenos, é fácil fazer. Mas se o valor for alto, né, um número um pouco maior, já vai ficando complicado. Vou mostrar no próximo exemplo daqui a pouquinho. Mas aqui também tem outra forma de você fazer isso mais rápido e mais simples. Vamos pensar o seguinte: quantas etapas eu tenho para fazer o meu trajeto? Eu tenho que fazer a primeira etapa, que é de A até B, não é isso? E a segunda etapa, que é saindo da cidade B até a cidade C, que é o destino. Então, vamos dividir essa situação, né? Então, se a minha rota era ir de A até C, mas eu tinha que antes passar pela cidade B, então vamos dividir isso aqui em duas partes, tá bom? Olha só. Primeira etapa, eu tenho quantas opções de estrada? Duas, correto? Na segunda etapa, de B até C, eu tenho quantas opções de estrada? Três.
Então, pronto. Como fala que é princípio multiplicativo, também é dito isso, né? O princípio fundamental da contagem também é considerado como princípio multiplicativo, então é só você multiplicar o número de possibilidades de etapas. 2 possibilidades aqui, multiplicado por 3 aqui. Dá 6 do mesmo jeito, ok? Bem, vamos agora então para um outro exemplo aqui. Olha só o ponto que eu queria mostrar para vocês. Como é que a gente consegue perceber que se o número vai aumentando, vai ficando mais difícil, né, você utilizar a árvore de possibilidades. Mas ela é uma forma de você resolver isso aqui. Para compor um vestuário, disponho de 2 sapatos, 3 bermudas e 4 camisetas. De quantas maneiras distintas posso me vestir? Então, sem você repetir uma roupa ou outra, né? Então, de quantas formas você poderia combinar a sua roupa? Isso aqui, na verdade, ficou parecendo mais um vestuário masculino, né? Mas, pensando aqui, se fosse um feminino, que mulher que gosta de ter variedades, não é isso? Na hora de se vestir. Mas vamos pensar aqui o seguinte. Com um sapato, com o primeiro sapato que você tem, você não poderia combinar ele com uma das bermudas? E você não poderia fazer, né, combinação com uma das camisetas? Primeira forma. Ah, mas com esse mesmo sapato, você poderia usar essa bermuda e mudar apenas a camiseta. Concorda que se você mudou o estilo do seu vestuário, a camisa é diferente. O sapato e a bermuda é a mesma, mas a camisa mudou. Assim, você ia fazer com cada uma das camisetas. E você já aqui já teria 4 tipos diferentes. Mas você dispõe, não é apenas de uma bermuda, você dispõe, né, nesse caso aqui, de 3 bermudas. Então, com esse mesmo sapato, você poderia então combinar com essa bermuda, essa outra bermuda, e de novo, com cada uma das camisetas, você teria um look diferente. Correto? Ó, utilizando o sapato com a terceira opção de bermuda, você também teria mais 4 opções montando com cada uma das camisetas. Resultado, só nessa primeira etapa aqui, observa, usando um sapato, combinando com apenas um dos sapatos, eram quantos sapatos? 2, mas só nessa primeira etapa nós temos quantas combinações finais aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, só nessa primeira etapa aqui, nós temos 12 combinações. Porém, meu espaço não deu aqui, eu não fiz tudo. Mas eu poderia montar de novo algo igual a esse aqui com o segundo sapato. Não é isso? Se você usasse o segundo sapato lá, poderia montar de novo as mesmas combinações, onde você teria as mesmas situações aqui, só que com um calçado diferente. Então, você não teria mais 12 aqui novamente. E 12 mais 12, nesse caso aqui, é 24, certo? Então, olha só, árvore, né, de possibilidades vai montada dessa forma. Vamos fazer pelo método mais fácil, digamos assim? Então, quantas etapas nós temos? O meu vestuário é composto de, nesse caso aqui, de 3 peças, não é isso? Sapato, bermuda e camiseta, correto? Então, se eu tenho sapato, bermuda e camiseta, o que eu vou observar aqui? Quantas opções de sapato eu tenho? 2. Quantas opções de bermuda eu tenho? 3. E quantas opções de camisetas eu tenho? 4. Só multiplicar tudo. Nada mais do que isso, né? Então, 2 vezes 3, 6. E 6 vezes 4, 24. 24 seriam o total de looks que você iria conseguir montar com essa quantidade de roupa, tá bom? Então, uma vez que a gente viu trabalhando isso aí por etapas, vamos pensar agora o seguinte. Quantos são os números naturais de 3 algarismos que você pode formar, né? Então, pensa aí. Olha só. Quantos são os números naturais? Observa bem a informação. Números naturais, nesse caso não vem número positivo, não vem número negativo, apenas os números positivos, de 3 algarismos. Então, um número de 3 algarismos, são quantas etapas que ele vai precisar para ser montado? Não são 3 etapas? Olha só. Para mim ter esse número, eu vou ter que pensar o seguinte. Eu teria que ter a parte das unidades,
dezena e centena, correto? E se o número é natural, a gente vai ter disposto, para nós montarmos esse número, você vai colocar um 10 aqui na unidade? Não, né? Nesse caso aqui é um número, né, uma centena, você vai montar uma centena aqui, tá bom? Então, os números que nos dispõem para montarmos isso aqui são quem? Observa bem, presta bastante atenção. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8 e 9. Pessoal, só fazendo uma ressalva. Não quer dizer que os números naturais são de 0 a 9, mas de 0 a 9 é a base para todos os números naturais, né, que existem. Então, de 0 a 9, por que eu estou colocando isso? Porque nesse caso aqui você vai imaginar justamente uma situação. Eu vou ter que montar unidade, dezena e centena. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, um número maior do que 9 aqui ou aqui? Não, né? Porque aqui o máximo que vai ser formado aqui vai ser um número que esteja nas centenas, tá bom? Então, eu quero que você comece observando com um pequeno problema aqui, uma pequena situação. Dentre esses números aqui, é possível utilizar o 0 aqui na centena? Se eu estou querendo um número de 3, né, de 3 algarismos, é possível começar com 0? Aí não vai ser, né, um número que esteja na ordem das centenas, certo? Então, o 0 vai ser um número que não está disponível. E quantos números eu tenho disponíveis aqui para mim utilizar, então? De 0 até 9 seriam 10 números, só que o 0 não entra aqui, tá bom? Se o 0 não entra aqui, então me sobra apenas 9 números, certo? Aqui eu poderia, poderia colocar de 1, 2, 3, qualquer valor. O maior número não seria 9.999, 9.000 não, né? 999? Então, o 9 pode entrar aqui. Esse 9 não é o número 9, por favor, não confundam. São a quantidade de números que você tem disponíveis, tá? Presta bastante atenção. Você poderia colocar qualquer um desses 9 números aqui, de 1 a 9, qualquer um deles poderia ir aqui. Então, você tem 9 opções para colocar aqui, tá bom? Uma vez que você colocou aqui um deles, quantos são os números naturais de 3 algarismos? Bem, agora vamos verificar a seguinte situação. Então, observa agora o seguinte, os próximos números. Na próxima sequência, o 0 pode entrar aqui? Pode, não pode? Eu poderia ter o número, por exemplo, 900? Sim. Eu poderia ter o 999? Posso. Aqui não teve nenhuma restrição falando que esses números não poderiam se repetir, tá bom? Então, o único número que não cai aqui, que não encaixa aqui dos disponíveis, no primeiro aqui, né, no caso, na ordem das centenas, é apenas o 0. Então, por isso, eu fiquei com 9 números disponíveis. Agora, nos demais, aqui na dezena, né, onde compõe a dezena, a ordem das dezenas, a ordem das unidades, nesse caso aqui, eu tenho todos os números disponíveis. Eu poderia colocar o 0, poderia colocar o 1 aqui, o 2, 3 e assim vai. A mesma coisa aqui, tá bom? Então, aqui eu tenho quantos números disponíveis? 10, tá bom? Aqui, a mesma coisa, 10 também. Multiplicando isso tudo, 9 vezes 10, 90, e 90 vezes 10, 900. Então, quantas possibilidades eu tenho para montar, né, os números naturais com 3 algarismos? 900 possibilidades. Tranquilo, pessoal? Para fechar, então, olha só. Vamos encerrar aqui com essa última fazendo o seguinte. De quantas maneiras podemos escolher o representante, o vice-representante de sala em uma turma de 30 alunos? Bem, gente, primeiro, quais são as etapas? Pensa bem, você está lá, né, participando, e aí na sua sala, lá na sua turma, 30 alunos. A gente sabe que tem até que é mais, né? Mas vamos colocar 30, que geralmente são os que mais frequentam, né? Eu preciso escolher, então, representante e vice-representante. Quantas etapas são? Vamos fazer aquela divisão? Ó, quantas etapas são? 2. Eu preciso do representante e do vice-representante, certo? Para o representante, eu tenho disponíveis quantas pessoas? Tem alguma restrição? Tem alguém que está proibido? Não, né? São 30 alunos. Dos 30, qualquer um poderia participar numa situação dessa. Então, dos 30 alunos, para representante, eu vou ter exatamente os 30, não é isso?
Agora, para escolher o vice-representante, eu vou ter 30 alunos disponíveis? Não, né, pessoal? Uma vez que eu já escolhi o representante, me sobraram agora quantos? 29 alunos, certo? Então, é só você multiplicar 30 vezes 29. E 30 vezes 29 é exatamente 870. Então, seriam 870 possibilidades, maneiras diferentes de se escolher. Por exemplo, vamos só para clarear um pouquinho mais, vamos reduzir um pouco mais isso aí. Suponhamos que eu tivesse 5 alunos para escolher. Eu teria o João, a Maria, o José, né, o André e o Gustavo. Eu poderia escolher em qualquer ordem. Então, eu poderia escolher primeiro o André, ou se não, eu poderia depois escolher a Maria, né, ou primeiro o João. Então, cada uma dessas etapas é o que conta. Beleza? Galera, então fica os exercícios, não precisa copiar, né, a parte da explicação, tá? Lá tem a orientação, se você quiser dê uma lida, lá mostra por meio de tabela também, tá? No material que eu estou te enviando, mas é para copiar apenas os exercícios, tá bom? Copie os exercícios, responda e me envie. Abraço, fiquem com Deus.